E aí, pô, beleza? Meu nome é Rafael, eu moro aqui na Nova Zelândia. Tô aqui só pra fazer um relato curto de algo que acabou de acontecer e que eu acho que é importante a gente manter os olhos abertos em relação a isso. Hoje eu tô morando na Nova Zelândia e eu acabei de conseguir um emprego aqui como biólogo. Tinha 11, 12 anos que eu não trabalhava na área, e eu vou trabalhar com pesquisa com abelhas aqui. E um dos motivos que me levou a voltar para minha área original, eu sempre tive essa vontade, mas assim, no Brasil não tinha oportunidade, aqui teve essa oportunidade, mas eu já tinha começado outro caminho, então eu tinha uma ideia de fazer uma coisa completamente diferente aqui, mas resolvi voltar para a área por um pequeno detalhe. Há cerca de 2 anos atrás, quando a gente estava saindo do Brasil, eu comecei a focar em escrita em inglês para blogs e sites através de um site que chama Upwork. E nesse site você consegue fazer um perfil de escritor e aí você vai pegando serviços diferentes, escreve um artigo para uma empresa, um artigo para outra e tal. E aí, com o tempo, você consegue meio que ir negociando o valor que você cobra nos artigos e recebendo cada vez mais. E vinha funcionando muito bem. Há 2 anos atrás eu tinha decidido fazer isso, comecei a fazer ainda no Brasil, depois mudei para Tailândia por um tempo e lá eu estava escrevendo também. E depois, quando eu vim para Nova Zelândia, eu comecei a focar um pouco mais nisso. E a ideia minha, inicial, era que eu pudesse chegar a um ponto de que eu vivesse só de escrita, vivesse só de escrever esses artigos, e que tivesse a possibilidade de fazer outras coisas por fora, tipo, me sobrasse algum tempo, que eu recebesse o suficiente para ter uma vida digna num lugar bacana. E isso vinha caminhando dessa forma, vinha dando certo esse plano. E aí, no começo do ano, me veio isso já vinha, de certa forma, ali pelas sombras, mas agora, no começo desse ano, estourou de jeito, né? O ChatGPT. E, e aí, quando eu conheci o ChatGPT de fato e quando eu comecei a ver a potencialidade da ferramenta e sabendo o que vinha por trás disso, eu percebi que eventualmente esse plano meu ia furar. Eu percebi que não ia dar certo, que em algum momento eu ia não necessariamente sair do mercado, mas ia acontecer uma coisa que eu acho que vai acontecer. Eu acho, não tenho absoluta certeza que vai acontecer de uma maneira muito feroz, que é a precarização dessa profissão, a profissão de escritor. Então, o que eu decidi fazer? Eu falei, vou mudar de área, vou voltar para biologia e ver se dá certo, ver se eu consigo algum emprego na área para seguir. E acabei conseguindo. E só que eu pensei que essa precarização ia demorar um pouco, saca? E por que eu tô fazendo esse relato hoje? Porque eu quero mostrar para vocês que ela já chegou. Então eu vou aqui expor a comunicação que eu recebi recentemente de um grupo. Eu escrevo para um grupo italiano. Eu venho escrevendo para esse grupo italiano tem uns 6 meses. E aí eles me mandaram agora uma mensagem falando o seguinte, que eu vou traduzir ela aqui em português, mas basicamente é o seguinte, que eles estão preparando um novo tipo de plano de conteúdo e que eles gostariam de me envolver novamente. Só que desta vez o que eu faria era trabalhar numa série de artigos informativos e que eles já apresentariam esse artigo inserido numa plataforma que a gente usa para escrever aqui para aumentar o alcance da matéria, sabe? Que sugere alguns termos que são mais buscados no Google, enfim, usa Search Engine para poder fazer isso. E aí que meu trabalho seria editar, seria remover qualquer repetição, checar informação duvidosa, e isso aqui foi o mais interessante deles, por isso que eu dei esse destaque aqui. Espero que esteja focalizando aí muito bem. Mas se não tiver, eu vou ler também. Adding a personal touch to humanize the article. Basicamente, o que eles falaram? Que eu vou ter que adicionar um toque pessoal para humanizar o artigo. Que falem. E por que isso é interessante? Porque, claro, o que eles estão fazendo? Eles vão escrever no ChatGPT, vão dar a ordem para o ChatGPT escrever, e eu vou tornar aquele artigo humano. Vou remover as coisas que o ChatGPT faz, as repetições, os fatos falsos, enfim, qualquer coisa do tipo. E aí vem um detalhe muito interessante aqui. Eu espero uma significante redução do tempo requerido e, portanto, dos custos, considerando que ele coloca como os artigos parceiros já estarão prontos e com uma decente otimização nessa ferramenta de busca, né, nessa ferramenta que otimiza o texto para busca, né? E por isso ele teria que renegociar o pagamento. É basicamente isso. Eu vou resumir a história aqui. Ou seja, precarizando a profissão de escritor. O que o cara vai fazer? Vai jogar no ChatGPT, o ChatGPT cria,
você vai lá e torna aquele artigo palatável e ele vai te pagar muito menos do que ele pagaria se você tivesse escrito. E que é basicamente o que eu esperava que fosse acontecer mesmo. Não achei que o professor de escritor ia sumir nem nada, mas o que eles vão fazer é isso, cara. Vai ser, dentro do capitalismo, não tem como acontecer de outra forma. Então, enquanto a gente estiver numa sociedade capitalista, o que vai acontecer com basicamente todas as profissões, a sua é só uma questão de tempo, acredite em mim. Basicamente o que vai acontecer é isso, cara. Você vai sendo substituído e precarizado, e precarizado, e precarizado, te jogado até que você aceite salários ridículos para que eles possam aumentar o lucro deles. Então, obviamente, eu não respondi ainda, vou responder um puta de um não aqui. Só que, infelizmente, eu acho que enquanto a gente está numa sociedade capitalista, não tem como fugir disso. Sabe por quê? Porque eu vou dizer não. Mas eu vou dizer não porque eu tenho um emprego, porque eu estou estável, porque eu tenho outras coisas para fazer, porque eu não estou, neste momento especificamente, desesperado. Só que eu sei que tem várias e várias pessoas que estão desesperadas. Então eu sei que eles vão achar outro para poder fazer isso. E eu acho até errado a gente falar, vai achar um otário para fazer isso. Não, cara. Vai achar um cara que está desesperado. E desesperado em consequência do capitalismo, dessa pressão, dessa precarização. E esse cara, desesperado, vai acabar aceitando. Porque ele não tem o que fazer, ele precisa botar comida na mesa. E aí, qual que é a solução para isso, cara? A solução é uma só, é derrubar o capitalismo. Não existe outra solução. Nessa sociedade, todas as ferramentas vão ser utilizadas para precarizar o trabalho, para poder fazer a exploração do homem pelo homem, e não tem outro rumo. É simples assim, não adianta a gente dar uma de ludista e quebrar as máquinas e ficar culpando a ferramenta. Ela é só uma ferramenta. Essa ferramenta e qualquer outra ferramenta que surja dentro de uma sociedade capitalista, ela vai ser utilizada para aumentar os lucros de pequenos grupos, e para fazer isso eles vão precarizar o trabalho e vão reduzir a quantidade que o trabalhador recebe para aumentar a quantidade que o patrão recebe. Enquanto a burguesia tiver a propriedade privada dos meios de produção, não tem solução. Então, não dá para destruir máquina, gente. Isso aí não dá para culpar o ChatGPT, não dá para culpar o avanço tecnológico, não dá para culpar, não dá para a gente cair nessa armadilha do século XIX. O que a gente precisa fazer é derrubar o capitalismo. Não tem outra forma. A gente precisa construir as condições básicas para modificar esse sistema. Então, camarada, bora. Mão na massa, se organize. A gente precisa lutar junto, porque eu não estou mais nessa classe diretamente, não estou trabalhando como escritor agora mais. Vou dar um tempo, até porque eu acabei de arrumar uma outra profissão. Mas isso aqui é a minha profissão dos sonhos, é a coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de escrever. E eu sei que eu não sou o único afetado, cara, porque essas ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, estão sendo utilizadas para substituir. Eu, na própria profissão de escritor, eu estou em alguns grupos de escritor, e eu estou vendo que as pessoas que eram capistas, que eram desenhistas, enfim, essas pessoas também estão perdendo emprego, cara. Elas também estão sendo precarizadas, porque essas ferramentas também têm a capacidade de gerar isso. Eu já vi ferramentas com capacidade de gerar dublagem, saca? E a tendência é que isso vai avançando e vai cada vez sendo mais potente e capaz de arrastar cada vez um número maior de profissões. Então, não está me afetando diretamente, mas está afetando a sociedade como um todo, e está afetando por um motivo muito simples, porque é uma sociedade capitalista que vai beneficiar o burguês e vai prejudicar o proletariado. Sempre. Então, o que a gente precisa fazer é derrubar esse sistema.